E aí, minha gente, tudo bem com vocês? O que é que vocês mandam aí? Vamos estudar um pouquinho de estatística? Estatística é uma ciência que está em voga hoje, todo mundo aí ficando de olho aí nos crescimentos e nas reduções da Covid, né? Mas tem um monte de coisas que as pessoas não entendem, sobre estatísticas. E vocês, como estão no ensino médio, estão tentando aprender algumas coisas, né? E a gente vai tentar dar aqui algumas coisas do princípio, tá? Por isso nós estamos falando aqui de medidas de tendência central, média, moda e mediana por enquanto, tá? Vamos nessa? Vem comigo. Muito bem. O que nós temos aqui, então, as medidas de tendência central. O que é que são? O que é isso, tá? Você já deve ter ouvido muito falar em média, moda e média, né? Mas moda e mediana já não é muito utilizado, tá? Mas medidas de tendência central pertencem a um ramo da estatística, ok? E o que são as estatísticas? O que é a estatística, enfim, afinal de contas? Né? O que é a estatística? Nós temos, hoje em dia, muitos números à nossa disposição, tá? Vocês estão vendo aí todo dia aí noticiário, é, informações que vocês têm aí até no ponto de ônibus você vê hoje em estatística. Por quê? Porque é necessário provar algumas coisas, demonstrar algumas coisas para as pessoas verem a importância e a necessidade disso, tá? Então, eu vou dar uma lida nessa frase aqui. Vivemos atualmente um período em que entender os números que nos são apresentados é importante para entender uma realidade mais complexa que os tais números, porque tem muita gente que acha que os números são difíceis de entender, né? São complexos, né? Mas a realidade é muito mais complexa do que os próprios números, né? E os números estão aí para tentar explicar uma realidade para você, demonstrar o que é que está acontecendo, tá? E existem diversas formas da gente apresentar os números, né? E a gente vê aí vários tipos de gráficos, desenhos, diagramas, etc. e tal, tá? A estatística é a parte da ciência matemática que pretende explicar a realidade. Na verdade, a matemática é utilizada para explicar mesmo todas as realidades possíveis, tá? Tudo que a gente faz hoje em dia depende um pouquinho de matemática em alguma coisa, de um grau maior ou um grau menor, tá? Ninguém constrói uma casa sem saber fazer cálculos, tá? E ninguém decide fazer determinadas coisas sem ter algumas informações. O cara não vai abrir um negócio, por exemplo, e dizer assim: eu vou abrir porque eu vou vender para milhares e milhares de pessoas. Principalmente negócio físico, tá? Hoje em dia, mais ainda, né? Você não vai abrir uma loja sem saber que por ali vai passar um determinado número de pessoas que, de repente, no meio delas tem um outro número menor, lógico, de pessoas, mas que pode sustentar o seu negócio, né? E o que é isso? O cara tem que fazer um levantamento estatístico, nem que seja assim da sua cabeça, né? Por ali passam tantas pessoas, ou o aluguel ali acho que deve custar tanto. O cara faz essas estimativas do que é que ele tem, né? Então, tem vários números complexos que são apresentados para ele tomar uma decisão. Os números nos ajudam, facilitam o nosso trabalho para a gente tomar decisões, tá? E a estatística é um dos principais instrumentos disso. Ah, Nós vamos verificar algumas definições estatísticas, coisas bem, assim, de nível bem básico mesmo, tá? Para nos orientar a entender o que significam alguns gráficos e tabelas que nos são apresentados no nosso dia a dia. Ao fim de cada bimestre, após o término das provas, acontece em todas as escolas o fechamento da média da nota em todas as disciplinas. No caso da nota bimestral, a média é dada pela soma das notas de todas as atividades, dividida pela quantidade de atividades realizadas. A média representa a tendência do conjunto de valores, em um caso em que a média bimestral em matemática seja igual a 7.
significa que, de modo geral, as notas giraram em torno de 7. Em alguns casos, um pouco mais, outros pouco menos que 7, compensando as diferenças. Vou dar um exemplo aqui. Houve 4 atividades foram dadas, né? E o aluno tirou 6, 5, 10 e 7 nessas 4 atividades. Qual foi a média dele? Então você pega aquilo lá, soma 6 mais 5, dá 11, mais 10, 21, mais 7, 28, divide por 4, média 7. Ok? Agora nós vamos ver quanto que cada uma dessas notas ficam distante da média. Tá? Olha só, se eu pegar o 6 e subtrair, se eu pegar o 6 e subtrair do 7, vai dar menos 1. Se eu pegar o 7 e subtrair o 5 e subtrair do 7, vai dar menos 2. Se eu pegar 10 e tirar 7, vai subtrair 3, vai dar 3. E 7 menos 7 dá 0. Então, assim, quanto que o 6 distancia do 7? Menos 1. Quanto que o 5 distancia do 7? Menos 2. Quanto que o 10 distancia do 7? Mais 3. Está acima do 7 em 3 pontos. E quanto que o 7 distancia do 7? 0. Se nós formos fazer a soma desses resultados, né, nós vamos aqui menos 1, menos 2, mais 3, mais 0, vai dar 0. Então, a soma das distâncias entre os valores e a média vai ter que dar 0. Ok? Bom, outro exemplo do uso de médias seria utilizarmos as notas da sala e dizer que a média da sala é tanto. A média da sala é aquele tanto lá. Que nem a gente vai estar lá na reunião de professores e vai falar, aquela sala é boa, ou aquela sala é média, aquela sala é ruim. Tá? Em termos de notas. Né? A gente tem que pensar em termos de notas primeiro. Mas quanto que é essa média? Vamos supor a média das notas de matemática do terceiro A do primeiro bimestre. Então, vou pegar lá terceiro A, primeiro bimestre, quais foram as notas? Olha, esses dados não são reais, não vão pensar que vocês são do terceiro A, que são meus alunos, que estão aqui. Não, não é isso, tá? Eu fiz uma simulação só. Tanto é que, veja só, estão numerados aqui de 1 até 36. Não tem 36 alunos nessa sala. Tem, na verdade, menos, mas a numeração vai até 40, 42, sei lá. Né? Aqui tem aluno, na vida real tem alunos que são desistentes, transferidos, etc. Aqui não, né? Nós estamos supondo uma situação em que nós temos todos os alunos certinho aqui. Todos eles estão aí e todos eles participaram e tiraram nota. Né? Teve inclusive um 0 aqui, ó, número 18. Teve um 0. Né? E teve 4, 5 e assim sucessivamente. Como nós temos 36 alunos, no caso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e somar 5 mais 6, mais 4, mais 8, mais 7, mais 2, mais 3, mais 9, mais 7, mais 5, mais 4, mais 5, mais 6, mais 8, e até chegar no último 4 lá. São 36 notas que nós temos, tá? Então, somar todos esses números e dividir por 36 vai dar 5,5. Então, a média dessa sala de aula é 5,5. A média de matemática para o terceiro A no primeiro bimestre, olha só quanta informação, foi de 5,5, tá? Pergunta, essa média seria justa para com a sala? Tá? É justo eu falar assim que essa sala é 5,5? Tá? O aluno que foi bem, por exemplo, o aluno que tirou 10, né? Vai gostar de estar num grupo que não vale nada, ou que vale médio, né? E o aluno que não se esforçou, que tirou esse aluno que tirou 0, por exemplo, esse número 18 que tirou 0, por exemplo, ele está participando de uma sala que dura 5,5, mas ele é uma tranqueira. Tá? Será que ele vai se sentir cobrado a melhorar de nota? Né? A média ajuda a elevar o moral ou a decair o moral? Para isso, eu teria que ver o quê? O que é que tem a maior parte dos alunos? Tá? E ver se de repente essa sala. Bom, aí existem uns outros conceitos que estão fora do alcance da matemática, que é o que é que os alunos pensam. Tá? Isso não é matemática, isso já é psicológico. Tá?
Mas vamos seguir aqui em frente. Criou-se então algumas medidas que nos levam ao centro e demonstram essas diferenças. Como elas têm relação com o centro, ou seja, com esses 5,5, né? Ou a média do levantamento, são chamadas de medidas de tendência central. São medidas que nos fazem falar assim, olha, essa média realmente ela representa a sala. Tá? Vamos ver o caso aqui. Tem a moda e a mediana. Então vamos a algumas definições. O que é média aritmética? É o somatório de todos os elementos. Cadê aqui a minha caneta? É o somatório de todos os elementos da série divididos pelo número de elementos. Tá? Isso que vocês acabaram de ver aqui em cima. Tá? Soma todos os elementos que você tem e divide pelo número de elementos que você tem. Modo, o que é modo? É o valor que ocorre com maior frequência ou em mais vezes. Tá? Então, é mais ou menos quase aquele conceito de moda que a gente tem em fashion, né? Então, é moda o pessoal gostar de pagode. Não sei aonde que é moda isso, mas tudo bem. Assim, tem muita gente que gosta de pagode. Então, de repente, o pessoal acha que agora tá na moda é pagode. Ou então, tá na moda sertanejo. Houve um período da vida aí que o pessoal, todo mundo queria ir num baile sertanejo, né? É. Aí depois o pessoal pulou para sertanejo universitário e tal. Mas, bom, agora mudou, tá? Tudo uma bagunça. E mediana? O que são medianas? Mediana é determinada ordenando-se os dados de forma crescente ou decrescente, determinando o valor central da série. Então a mediana pode dar indicação para mim assim, se aquela média que eu calculei interessa ou não, se ela é boa ou não. Tá? Vamos estudar cada uma delas a partir de suas formas. Né? Então, como é que eu calculo isso aí? A média aritmética a gente já viu como é que é. Né? Então, existem duas formas da gente representar essa a média aritmética. Esse x com essa barrinha em cima significa média aritmética. Pegar cada um dos elementos, x1 mais x2 mais até xn, e dividir pelo número de elementos que tem. Ou ele pode ser representado por essa equaçãozinha aqui. Essa equação parece que não, mas é a simplificação dessa, só isso. Tá? Então, é o somatório de n elementos, tais quais esses elementos começam com 1 e vão até n. Tá? E vai ser dividido por esse mesmo n aqui. Então, num levantamento que você tem 40 dados, então você vai começar aqui, o xi vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 40. Tá? E aqui embaixo vai ser dividido por 40. Tá? E que x1 vale quanto? Vale 10. x2 vale quanto? Vale 7. Né? E assim sucessivamente. Tá? Bom, lógico que a gente vai utilizar mesmo essa equaçãozinha aqui, que é mais simples que vocês visualizarem. Tá? Mas não se preocupa com isso daqui, é uma representação disso daqui. Para sabermos qual é a moda de nosso levantamento, precisamos saber quantas vezes se repete cada uma das notas e a que der o maior valor é a nossa moda. Então, se eu pegar aí, por exemplo, quais são as notas possíveis de ter? Posso ter 0, posso ter 1, 2, 3, até 10. Né? E vejo quantas vezes apareceu a nota 0. Põe aqui. Quantas vezes apareceu a nota 1? Põe aqui. Quantas vezes apareceu a nota 2? Põe aqui. E assim sucessivamente até o 10. Tá? E aí a gente observa aqui qual desses daqui que teve um número maior. Tá? Nós estamos vendo nesse caso aqui que, olha só, o 4, o 5, o 6 e o 8 aparecem 5 vezes. Então não existe um dado que seja moda. Na verdade, a gente pode dizer aqui que nós temos 4 modas diferentes. Tá? Então, não é uma nota que seja moda, mas são 4 que se repetem mais. E em mesmo número assim, podemos dizer que a moda da sala é tirar 4, 5, 6 e 8. Veja que esses números já estão meio díspares com relação à média que a gente estava estudando.
talvez a moda não nos ajude muito a entender a média, tá ok? A aceitar a média. Para esse caso, a mediana é muito mais simples, uma vez que temos na tabela ao lado as possíveis notas, e elas são um total de 11 notas possíveis, de 0 até o 11. O 0 eu vou contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 notas, ok? Nesse caso, apuramos o valor que está no meio do levantamento, e essa será a nossa mediana. Qual o número que está no meio entre o 0 e o 10? Vai falar, é 5. É 5 por causa que tem 1, 2, 3, 4, 5 para cá, 1, 2, 3, 4, 5 para cá, tá? E esse daqui, o nosso 5 aqui, é a nossa mediana, que, por sinal, é um dos que mais se repetem, tá? Quando a quantidade de dados é par, veja, aqui nós tínhamos 11 números. Se fosse 10, o que é que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que pegar os dois elementos centrais, talvez o 4 e o 5 aqui, e tirar uma média dele. Nós vamos ver um exemplo aí para frente, tá? Medidas de dispersão. Amplitude, variância e desvio padrão. O que é um, o que é outro, para que é? A comparação entre moda, média e mediana é fundamental para dar significado à média. O estudo e a compreensão do significado da média, mediana e moda só farão sentido se levados em conta as medidas de dispersão, como a amplitude, a variância e o desvio padrão. Tenta ter uma ideia do nome disso aqui. Amplitude, porque se amplia, né? Variância, porque varia, né? E desvio padrão, porque sai um pouquinho do padrão do que é o normal. Tá? Mas o que são cada uma delas? Vamos ver uma definição bem mais objetiva, né? Amplitude, a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Tá? Qual que é a nota máxima que eu posso ter? 10. Qual que é a nota mínima que eu posso ter? 0. Então, a distância entre o 0 e o 10 são 10 unidades. Tá? Então, no caso aí, a amplitude seria 10. Mas vamos ver um outro negócio daqui a pouco. Variância mostra o quão distante cada valor desse conjunto está do valor central ou do valor médio. Então, na atividade de vocês tem lá perguntando sobre o valor central. Na verdade, o que ele quer é que você calcule a média. Valor central e média é a mesma coisa. Tá? Desvio padrão aparece junto à média aritmética, informando o quão confiável é esse valor. Ou seja, na hora que eu calcular o desvio padrão, ele tem que estar próximo de 0, porque quanto menor a distância que ele tem, né, o desvio padrão, quanto mais próximo ele tiver, da média aritmética, mais exato ele é. Tá? Agora, se ele começa a ficar muito distante, agora você tem que estabelecer qual que é essa distância que é boa, dependendo do número de dados que você tem. Ok? Vamos ver um caso aqui. A direção da escola saber. Outra coisa, senhores, não se esqueçam. Em atividade estatística, em questões sobre estatística, toda informação interessa. Pode parecer assim uma simples história, que nem o que aparece aqui nesse exemplo, mas toda informação é importante você ter na cabecinha. Por isso que você tem que ler com atenção a história que está sendo contada, ok? Então é o caso aqui. A direção da escola Saberes fará uma análise do desempenho de uma turma do terceiro ano do ensino médio. Olha lá, turma do terceiro ano do ensino médio. Observando a quantidade de alunos que apresentam notas superiores a 6 em matemática. Então, tem que ter mais que 6. 7, 8, 9, 10, tá? A diretora Andréia solicitou ao professor Raul, aqui já é, né, penduricalho da história, montasse uma tabela com a quantidade de alunos com nota maior que 6 ao longo de um ano, bimestre a bimestre, do terceiro ano B, gerando a seguinte tabela. Então, você tem aqui uma tabela do terceiro B do ensino médio, tá? E nessa tabela foi dividida aqui em bimestres, tá? E aqui, esse número aqui é a quantidade de alunos que tiraram nota maior que 6. Então, teve 8 alunos que tirou 7, ou 8, ou 9, ou 10 no primeiro bimestre. Tá? No segundo
bimestre, teve 13 alunos. O pessoal parece que se aplicou mais e tirou mais notas. Teve mais gente que tirou nota maior que 6. Né? Já no terceiro bimestre foram só 9 alunos. No quarto bimestre, 4, porque daí o pessoal já estava cansado e já não estava mais muito afim de demonstrar que estava estudando e aquele negócio, né? É ao contrário de muitos alunos nossos, né? Já que no segundo bimestre eles tiraram, teve uma boa parte de gente que tirou nota acima de 6, lógico que no final do bimestre o pessoal já se sentiu mais relaxado. Ah, eu já tenho nota, beleza, vou passar. É ao contrário de vocês, né? Vocês vão mal durante o ano e aí fica querendo correr atrás das coisas agora no final do ano, mas tudo bem. Estamos aqui para o ano inteiro. Bom, para esse caso, a média aritmética vai ser qual? Eu vou pegar o 8 mais 13 mais 9 mais 4, vai dar 34. E eu vou dividir por 4, porque são 4 bimestres. Tá? São 4 bimestres, por isso que eu vou dividir por 4. Então, 34 dividido por 4 dá 8,5. Então, a sua média aritmética, da quantidade de alunos que tiram notas maiores que 6 é 8,5. Tá? Importante demais pensar esse número. Muito importante. Qual o significado desse 8,5? Não é que a nota é 8,5. Não, senhores. São 8 alunos e meio, não existe meio aluno, que tiram notas maiores que 6 ao longo de um ano. Nesse terceiro ano B do ensino médio. E no terceiro ano A do ensino médio, qual que seria? Teria que fazer um outro levantamento só do terceiro ano A. Ok? Qual é a amplitude desse levantamento que a gente fez aqui? Então, qual que é a menor nota? É 4. Qual que é a maior nota? Aliás, qual que é o menor número de alunos que tirou acima de 6? 4. Qual que é o maior número de... eu coloquei nota ali. Tá vendo só? Eu coloquei nota aqui, ó. Já errei aqui, ó. Tá? Então, considerem aqui, deixa eu fazer uma correçãozinha aqui, na hora. Em vez de nota aqui, ó, você tem que pensar... Opa, você tem que pensar que aqui é 3 é o maior número de alunos. E aqui, 4 é o menor número de alunos. Vou deixar assim, mas se eu mandar esse arquivo para vocês, eu vou fazer essa correção, tá ok? Vou deixar assim só para vocês terem uma ideia do que é que a gente tem que ficar ligado na informação. Então, a amplitude desse levantamento é de 9 pontos, uma vez que 13 é o maior número de alunos que tirou acima de 6 e 4 é o menor número de alunos que tirou acima de 6, tá? Durante o ano. Então, qual que é a amplitude de análise aqui? É de 9, tá? 9 distancia de 8,5 apenas em meio ponto, tá? Mas vamos deixar isso aqui por lá, só para a gente ter uma ideia porque o que quer dizer amplitude? É quanto que esse número abrange qual a quantidade de alunos, tá? Abrange um total de 9 alunos, tá? Bom, para esse exemplo não haverá moda, pois deixa eu apagar isso aqui, vai atrapalhar a leitura de vocês, né? Não haverá moda, pois não há valor que se repita no universo de valores ou universo pesquisado. Aliás, atenção para esse negócio de universo, tá? Em estatística, quando a gente fala de população, universo, a gente está falando do que é que a gente está pesquisando, tá? Então, o meu universo aqui são esses alunos aqui que tiraram nota maior que 6. Esse é o meu universo, tá? Meu universo de alunos é esse aqui. Então, meu universo são os alunos que tiraram nota maior que 6 ao longo de um ano, nesse terceiro B. Tá? Então, para esse caso não tem moda, porque não tem número que se repete aí nesse levantamento. Tá? Já para o caso da mediana, nós vamos ter o seguinte: 4, 8, 9 e 13. Como o número da amostra par, não há um valor central nessa série.
Tá? Então, o que a gente vai fazer? Calcular a média aritmética entre 8 e 9. Ora, o número que está entre 8 e 9 exatamente é o número 8,5. Não tem nem o que calcular para esse caso, tá? Olha lá, como é que se faz isso? A mediana, né? 8 mais 9 dividido por 2 dá 17 por 2 dá 8,5. Veja que esse número aqui é igualzinho a esse número aqui, que é o número da média. Então, eu posso dizer que a minha média realmente é representativa. Tá? Olha a distância que ele tem da amplitude, meio ponto. Olha a distância que ele tem da mediana, 0. Então, beleza, lembra que a gente comentou aqui que a mediana, que o. Cadê? Não, desvio padrão. A mediana, ela tem que ser, assim, próxima do valor da média. Isso quer dizer que a média é um número bom para mim, tá? Como nós podemos ver até agora, a média, tanto a média quanto a mediana, é resultado do mesmo valor, logicamente, por termos uma amostra muito limitada. Para tanto, colocaremos também para esse caso o cálculo da variância, que fica assim expresso. Como é que eu calculo a variância? Então aí entra aquele lance lá da distância que a gente tinha feito lá no comecinho do nosso estudo, né? Olha, como é que é a variância? Eu vou pegar o elemento, um dos elementos, e subtrair da média dele. O resultado eu vou levar ao quadrado. Pego o segundo elemento e subtraio da média, eleva ao quadrado. Pego o terceiro elemento e subtraio da média. O resultado eu levo ao quadrado. E assim sucessivamente. Então, V de x, a variância vai ser cada elemento subtraído da média elevado ao quadrado, dividido pelo número de elementos que eu tenho menos 1. As duas formas de apresentar essa daqui, né? Também aqui no caso, o somatório de I variando de 1 até N, com x I menos x média elevado ao quadrado sobre N menos 1, tá? Não precisa se preocupar. O negócio é pensar, nessa primeira fórmula aqui, que é mais fácil de você saber a existência dela. Então, como é que nós vamos fazer para esse levantamento que a gente fez aqui? Vou calcular a variância dele. 8, que é a primeira nota, que é o primeiro número de alunos que tirou mais que 6. 8 menos 8,5, que é a média, né? Mais 13, que é o do segundo bimestre, tirar de 8,5, que é a média, mais 9 menos 8,5, mais 4 menos 8,5. E dividir tudo por 4 bimestres menos 1, que é 3. Vai dar quanto? 8 menos 8,5 dá meio, menos meio, né? Elevado ao quadrado, vai dar 0,25. O 4, que é 13 menos 8,5 dá 4,5 elevado ao quadrado dá 20,25. O mais meio elevado ao quadrado dá 0,25. E o menos 4,5, que é 4 menos 8,5 aqui, vai ser elevado ao quadrado e dá 20,25. Aí você vai somar tudo. Tá? 0,25 mais 0,25 dá 0,50. Aqui dá 0,50, somando tudo vai dar 41. Tá? Ó, 0,50 mais 0,50 dá 1. 20 mais 20 dá 40, mais 1, 41. Dividido por 3 vai dar 13,66. Então, a minha variância é de 13,66. O desvio padrão vai ser obtido como? Pela raiz quadrada da variância. Tá? Então, eu vou pegar a raiz quadrada da variância, que é 13,66, vai dar 3,70. Esse númerozinho aqui é o que vai indicar para mim se o desvio padrão está bom ou se está ruim. Tá? Vai dizer para mim que esse é o desvio padrão e se ele está bom ou se ele está ruim. Tá? Mas o que eu tenho de mais importante para vocês é a atividade que vocês vão fazer em grupo, para a gente fechar o ano com chave de ouro. Tá? É uma proposta de atividade em grupo. Pô, professor, mas nós estamos em distanciamento social. É verdade. Eu, por exemplo, estou fazendo um trabalho lá da prefeitura, mas estou na minha casa. Agora mesmo, devia estar lá. Não, estou aqui, mas estou tendo que fazer o meu trabalho. Tá? E vocês também podem fazer o trabalho de vocês. Assim como vocês fizeram as outras atividades e tal, dá para fazer em grupo com vocês também. É só vocês se utilizarem do WhatsApp que vocês tanto têm aí, se utilizar para fazer esse trabalho também, tá? Ou
outras formas, sei lá, telefone, troca de e-mails, etc e tal. Já vou me explicar. O que é que nós vamos fazer? Consultar o site do IBGE, tá aí o endereço, depois vocês procurem, né? É só digitar lá no navegador IBGE, pronto, ele já vai te direcionar exatamente para o site do IBGE. E construir uma pesquisa simples utilizando os conceitos estudados. Média, mediana, moda, variância, amplitude e desvio padrão. Escolher 10 cidades do Brasil. Escolher um dos indicadores para comparar as cidades e observar as variações desses valores entre elas. Então, já já vou mostrar para vocês o site do IBGA e a gente vai discutir aqui um exemplozinho tranquilo, tá? Então, você escolher um indicador, por exemplo, taxa de analfabetismo, tá? Ver se tem essa informação lá no IBGE, procura aquilo lá. Ah, então isso aqui deve ter em todas as cidades. Então vamos pesquisar aqui 10 cidades. Vamos escolher 10 cidades que sejam mais ou menos parecidas e aí a gente vai fazer a comparação delas, tá? Por isso que eu estou falando de mais ou menos parecido. Olha só, escolher cidades que possam ter alguma comparação. Porque não adianta você querer comparar São Paulo com Alto Santo, tá? Que é uma cidade lá do Nordeste. Tá? Elaborar um texto explicando por que o grupo escolheu o índice estudado e por que escolheu as cidades. Então, vocês vão lá. O título do trabalho seria comparando o índice de desemprego nas 10 cidades das regiões metropolitanas. Tem que ver mais ou menos o que é o que vocês vão discutir. Tá? Mas espera um pouquinho que a gente já vê. A cada medida estatística calculada é escrever o que esse número significa para o estudo escolhido. Então, média. Média do quê? A média de desempregados é tanto. A média de analfabetismo nessas 10 cidades é tanto. Tá bom. Né? Mediana. A variância do desemprego nessas cidades é tanto. Elaborar uma conclusão que demonstra a que resultado gostaria de chegar e a que resultado chegou. Então aí vocês vão ter que pensar o seguinte: olha, eu pensava que essas cidades fossem muito parecidas, mas o levantamento que nós fizemos mostrou que elas são muito desiguais. Tá? Ou então, eu pensava que essas cidades não tivessem nada a ver, mas tem alguns números que são muito próximos. Tá? Mas o número, por exemplo, de IDH delas é muito próximo. Então elas deveriam ser mais iguais. Para verificar se elas são iguais ou não, teria que comparar outros indicadores, mas isso a gente não vai discutir, tá? Seria um trabalho um pouquinho mais longo. Né? O trabalho de vocês vai ter que ser todo digital. Vocês vão fazer em Word. Tá? Vai colocar lá tudo no Word. Tá? E se quiser colocar em PDF para não mexer mais, tudo bem. Tá? Mas faz ele todinho lá, coloca as tabelas, gráficos, se vocês quiserem construir ou colar. Apareceu um gráfico no site lá, vocês puxam o gráfico do site, cola lá na pesquisa, tá? E tem que ter uma capa. Nessa capa você não está lá. Atividade de estatística, vai ter que estar o nome dos alunos, o número de chamada e a sala que vocês pertencem, tá? E vai entregar no Classroom, numa aba que eu estou criando lá ainda hoje para isso, ok? Deve ser feito em grupo de no máximo 5 alunos. Mas é fulano que não sei o que. Gente, vocês estão em distância. Tá? Agora não tem essa de que senta do lado. Vocês estão distantes todos vocês. Tá? Mas ela senta ali do meu lado. Não, agora não está sentando só. Agora ela está na casa dela. Tá? Então é no máximo 5 alunos. Tá? Eu sei que tem uma grande parte de grupos aí que se formam de 3, de 4. Então eu já dei 5 que é para poder caber todo mundo. Mais que 5 já é de... Por mim o ideal seria 3. Tá? Porque assim o pessoal divide um pouquinho mais o trabalho e todo mundo acaba participando. Com 5 eu já sei que vai ter ninguém que vai encostar, não vai fazer nada. Tá? Mas evite fazer sozinho. Se você acha que você consegue fazer sozinho, beleza. Fica à vontade, mas eu não recomendo. Tá?
Mas deixa lá na capa do trabalho que você fez sozinho. Põe o seu nome lá. Por que eu estou falando de não fazer sozinho? Porque mesmo estando com a distância física, né, vocês podem trocar mensagens, trocar os arquivos, e aí vocês vão estar demonstrando que vocês estão se comunicando de alguma forma, tá? Essa que é a minha ideia. Faça um breve relatório no final, explicando como o trabalho foi realizado. Olha, fulano pesquisou isso, ciclano pesquisou aquilo, fulano copiou os gráficos, ou ele elaborou o gráfico, o fulano construiu a tabela e já fez os cálculos direto no Excel. Explica tudo o que vocês fizeram, tá? Não precisa se preocupar com o espaço, porque vocês têm lá o computador lá para vocês digitar o quanto vocês quiserem, tá? O prazo de entrega vai estar lá no Classroom, onde vocês vão colar essa atividade, tá? Não se esqueçam desse detalhe. E como é que vai ser a pesquisa de vocês? Aquele endereço, aquele link que eu passei para vocês do IBGE, ele, ele vai cair nessa página que vocês estão vendo aqui, ok? Nessa página que vocês estão vendo aqui. Essa página aqui vai ter várias coisas aqui. Depois, se vocês quiserem dar uma explorada nisso aqui, eu estou falando depois, mas assim, eu sei que muitos de vocês não estão nem aí para esse negócio de olhar depois, mas é, eu, eu quero que vocês tenham informação, vocês saibam, né, que isso aqui existe. E existe para todo mundo consultar, tá ok? E isso aqui é um serviço governamental e vocês têm todo o direito de consultar e fuçar aí as informações sobre o seu país, tá? Bom, para o que nós vamos fazer, você vai entrar nessa página, chegou aqui, clica aqui em cidades e estados, tá? Aí ele vai abrir vai abrir a aba aqui sobre cidades e estados. E aí você vai selecionar aqui alguns municípios que você vai estudar. No caso que eu estou falando, até 10 municípios, tá? Eu recomendo 10, que é para ter uma amplitude de municípios considerável, tá? Poderia ser mais, poderia ser até menos, mas menos começa a ficar meio... começa a ficar muito pequena o campo de análise, tá? Então, o que é que vocês vão analisar? Vocês vão pensa aqui, nós não vamos poder ficar comparando entre os municípios a área territorial, porque cada município tem uma área, tá? Não existe assim muitos municípios que tenham a mesma área exatamente. As áreas são totalmente diferentes, né? População também não vai ter cidades que têm população estimada igual. Então, vamos deixar isso aí de lá também. A densidade demográfica é o resultado da divisão do número de pessoas pela área territorial. Veja que o Brasil, logo na primeira página aqui, né? Ele fala que a densidade demográfica do Brasil é de 22,43 habitantes por quilômetro quadrado. Agora, se você pegar uma cidade, por exemplo, Diadema, são 4.000 pessoas por quilômetro quadrado. É um negócio totalmente louco, tá? Mas por quê? Porque a área do país inteiro ela é muito grande, tá? E as populações estão concentradas em regiões mais específicas e tem grandes áreas que não tem nenhum habitante, tá? E aí então o que que acontece? Se espalha essa densidade, tá? Nós vamos ver alguns exemplos daqui a pouco, mas o caso da densidade demográfica é um exemplo que não é bom comparar. Agora, o que é bom comparar, que é fácil de comparar, são esses outros três aqui, ó. Escolarização, analfabetismo, fecundidade, isso aqui é legal, mortalidade infantil. E os outros não é muito legal, não, porque o PIB per capita também depende da população, e aí a desocupação é bom também, o índice de desemprego, né? Quantas pessoas estão desocupadas? Mas isso aqui também precisa ver
se esse levantamento ocorre municipal, tá? Que nem o IPCA aqui é o índice de preço ao consumidor no país inteiro. Então, ele não tem um IPCA de cada cidade, tá? Então, como nós vamos trabalhar só com os nomes das cidades, então vamos digitar uma cidade qualquer aqui. Por exemplo, eu já tenho aberto aqui São Bernardo do Campo. Então, ó, olha só o que ele tem, ó. Tem o PIB per capita, mas não tem IPCA, tá? Tem despesas, receitas e despesas, e não tem outra informação, não tem o que? A desocupação, por exemplo. Tá? Não tem o índice de desemprego aqui da cidade de São Bernardo, pelo menos não aqui no IBGE. Tá? Então, a gente tem que comparar as coisas que existem nas cidades que a gente pretende analisar. Tá? Então, coisas que realmente tem em todas as cidades do Brasil são escolarização, índice de desenvolvimento humano municipal, mortalidade infantil. Esses três aqui é certeza que você vai encontrar em todos os municípios. Tá? Então, tranquilo, você pode comparar isso aqui. Tá? Vamos supor aqui que você resolva comparar a mortalidade infantil entre 10 cidades aí diferentes e é isso que você vai concentrar. Tá? Então, vamos supor aqui a questão da escolarização. A escolarização em São Bernardo do Campo é de 97,6%. Tá? Se eu vier aqui no site do IBGE e escolher um outro município, vamos pegar aqui Poços de Caldas. Caldas, Minas Gerais. Selecionou ele já vai abrir aqui a cidade para você. Olha só, a escolarização lá é de 97,7. Comparado com o São Bernardo, que é de 97,6, você vê que essa diferença é pequena. Tá? Mas olha só a questão da área territorial. Ó. Poços de Caldas, 546 km². São Bernardo, 409. Tá? População de São Bernardo, 844 mil. População de Poços de Caldas, 168 mil pessoas. Não dá nem para comparar. Tá? Agora, já a escolarização você já pode pensar, porque é um índice que, independente da quantidade de pessoas, você tem que saber quanto a percentual do pessoal que está na escola. Tá? O que quer dizer escolarização de 6 a 14 anos? Essa é outra pergunta que vocês têm. Esse é um indicador que vocês têm que explicar no trabalho de vocês. Tá? Então, escolhemos esse indicador, a escolarização, porque ele indica isso e é aquilo que nos interessou. Tá? O IDHM. O que quer dizer o IDHM? Aí você vai procurar em outros sites o que quer dizer IDHM, da onde que se definiu isso, quem criou, como criou. Aí já dá só isso aí já dá um capítulo de um livro, tá? E aí depois faz a comparação do IDHM de 10 municípios brasileiros, tá? Escolhe aí 10, tá? Vamos supor que você queira comparar as capitais, tá? Ah, vamos pegar as capitais aqui do Sudeste e do Nordeste, tá? Pegar as principais capitais do Sudeste e do Nordeste, para dar 10 cidades. E aí faz a comparação de DHM dessas 10 cidades. Ou vamos pegar municípios do interior que tenham população acima de 180 mil pessoas. Então você vai ter que procurar municípios que têm mais de 180 mil pessoas e menos de tanto para você dar uma juntada nisso aí. Entendeu? A dificuldade é vocês vão criar. Depois tem mortalidade infantil. Você pode fazer um acompanhamento só de mortalidade. Então, escolhe um desses três indicadores e faz o levantamento dessas 10 cidades. Põe numa tabela, tá? E aí compara esses índices, todos eles. Que nem nós estamos falando aqui da população, da escolarização de Poços de Caldas, 97,7. São Bernardo, 97,6. Vamos colocar, por exemplo, vamos pôr aqui um outro. Vamos colocar Dourados. Dourado. Dourado, Mato Grosso do Sul. Tá? Olha lá. 4.062 km². 225 mil pessoas moram lá. Tá? Densidade de demográfica 47,97. Escolarização 97,1.
é um número diferente do de São Bernardo, por exemplo, que é 97,6, 97,1 faz diferença, tá? E aí, de repente, pode ser que alguns vão coincidir. Se coincidir dois ou três, por exemplo, de ter o mesmo índice, você já tem uma moda, tá? Então, mas pode ser que não tenha moda, tá? Pode ser. Então, no levantamento das cidades que você fizer, você vai colocar no seu trabalho, porque você escolheu essas cidades, né? Qual foi o critério para escolher essas cidades e tocou o barco, tá? Então, faz uma relação de todas as cidades, escolhe um desses três indicadores que eu mencionei, coloca o resultado dos indicadores, do indicador de cada uma dessas cidades e aí calcula a média, a mediana, a moda, a amplitude, a variação e o desvio padrão. Variância, né? E o desvio padrão de cada uma delas. A média da escolarização de 6 a 14 anos nas 10 cidades obtidas foi de tanto. A moda da escolarização, né, foi de tanto. A, a mediana é de tanto. E assim sucessivamente. Tá? Terminou isso aí, fez esses levantamentos e fala assim: bom, nós esperávamos que os números fossem bem próximos um do outro, não esperávamos encontrar moda, encontramos moda, ou o contrário, esperávamos que tivesse uma moda. Se nós formos considerar os números antes da vírgula, aí nós vamos ter números totalmente coincidentes, ou veja lá o que é que vai aparecer. Tá? Próximo passo, sim, o relatório final. Então, o relatório de como é que foi desenvolvido o trabalho de vocês. O nosso trabalho foi desenvolvido entre os alunos tais, tais e tais. Fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Qual mais? Esqueci de uma coisa aqui. Fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Fulano digitou, o outro gravou e o outro postou. Tá? E o quinto, sei lá, fez isso também, igual o outro, discutiram entre eles, teve uma briga não sei de onde, a gente resolveu se encontrar, o que não deveria acontecer, ah, ou seja lá o que é que vocês, tudo que vocês fizeram com referência a esse trabalho, tá? Como vocês não vão precisar imprimir, tá? E é tudo consultado pela internet, vocês vão fuçar, seleciona o que é, copia, cola lá no trabalho, quer algum desenho, quer, por exemplo, o mapa das cidades, põe os mapas de cada cidade que vocês colocaram, enche o trabalho de coisa, pode encher de informação, tá? Vocês não vão gastar papel, vão gastar só tempo, tá? E o tempo de vocês é exatamente para fazer essa pesquisa aí, tá ok? Eu acho que com relação a essa pesquisa seria isso daqui, tá? Entra lá no site, vê isso aí, e daí, se vocês quiserem ver algumas outras estatísticas, o site do IBGE é para isso daí, tá? O prazo de entrar, como eu já falei, vai estar lá no Classroom, e por enquanto, com relação, acho que não tem mais nada. Se tiver mais alguma coisa, se tiver qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo e já falam direto lá pelo WhatsApp lá, a gente já se conversa se for o caso, eu ligo para vocês e aí a gente tira as dúvidas. Tá bom? O que é esse desenho aqui? Esse que tá verde aqui, esse que tá verde aqui, esse que tá verde aqui em cima e esse que tá aqui do lado aqui, do lado aqui. É que eu vejo tudo ao contrário aqui na tela, né? Isso aqui a gente chama de ramos e folhas, exatamente. É outra medida de tendência central e o que é que significa isso daí. Nós vamos ver na próxima aula, vamos ver se é possível a gente fazer direitinho isso daí, até porque eu já estou dando outro trabalho para vocês, né? Então a gente vai ter que verificar aí exatamente o que é que vem a ser e se vai dar tempo da gente fazer isso, tá? O final do ano já está chegando e a gente está dando mais oportunidade para o pessoal aparecer aí e dar as caras e mostrar se quer mesmo passar de ano. Valeu? Obrigado. Obrigado e até breve.
Tchau.